Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba! Bornito de Souza dá aula de sapiência ao lumpeno presidente da República de nome João Lourenço. O mesmo foi mais longe ao admitir que o MPLA errou em tudo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Ouve, eu te evite. O MPLA vai cuidar à toa em 2026, pai. Mas, eu estarei aqui com o maior prazer para poder noticiar todos os acontecimentos do MPLA em 2026. Mano, esse será fight. Hã? Se pegar nas camisas e tudo mais. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curtir, comente bastante que é essencial, família. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bornito de Souza dá aula de sapiência ao presidente lumpeno, teimoso, impostor, usurpador do poder, tá entendendo? De nome João Lourenço. O mesmo ainda foi mais longe ao admitir que nós, ou melhor, eles, no caso, o MPLA, erraram em tudo. Sim, família, é isso mesmo. É por isso então que o homem era mais... O saco de arroz era mais famoso que o Bornito de Souza, quando mesmo era vice-presidente. E o ele, sim, família. Aham. O Cota pensa, mas só que é do MPLA, aí não vale nada. Tá entendendo? Vale ressaltar que recentemente teve um evento do jornal Expansão, né? É isso mesmo, com título, acho que é Conferência Expansão, uma coisa assim. E aí nisso convidaram muita gente, né? E uma das atrações, né? Assim, tipo, de nome, entre outros, foi o Bornito de Souza, que falou, mano, vocês não vão acreditar que é o Bornito de Souza que está a falar, que é um militante do MPLA que está a falar. Sim, vale ressaltar que o total, ou melhor, os direitos autorais das imagens são todos reservados ao jornal Expansão, tá? O link do canal deles tá na descrição. Quem quiser se inscrever lá no canal deles, se inscreve lá. Qualquer coisa, vai lá, comenta, fala que vim pelo J Privado, ok? Família, então sem mais delongas, vamos lá assistir aqui o vídeo, ok? Let's get it. De construir, vamos tentar uma coisa que para mim não é fácil, que é desconstruir, né? Mas é o desafio que nos foi proposto. Quero começar por cumprimentar a todos os presentes e agradecer o convite que nos foi formulado. Ora, o mundo com petróleo inicia aí pelo século XIX, né? E Angola, especificamente, e a volta da primeira metade do século XX, sendo que Angola terá começado desde aquelas pequenas plataformas onshore, offshore, até, digamos, as tecnologias mais avançadas no setor dos petróleos, como a exploração que se faz através dos FPSOs, os Floating Processing Storage and Offloading Vessels, né, ou navios. Eu creio que no quadro do setor dos petróleos tivemos dois grandes aspectos negativos, né? Duas grandes falhas. Portanto, do meu ponto de vista, eu creio que falhamos em não apostar na refinação e falhamos ao não apostar na indústria petroquímica. Portanto, se o tivéssemos feito, eu creio que, mesmo só com a comercialização dos produtos aqui na região, talvez, em alguns casos, se ganhasse mais do que a exportação do petróleo bruto, como se fez em muitas situações. Pronto, desde essa altura do surgimento do petróleo, do mundo com petróleo, portanto, o petróleo assumiu um papel fundamental no desenvolvimento mundial, nomeadamente através da gasolina, diesel, gás, petróleo iluminante, lubrificantes, plásticos, asfalto, combustível de aviação, etc. Entretanto, as recentes preocupações ambientais estão a pressionar o abandono dos combustíveis fósseis devido aos riscos ambientais, climatéricos, riscos de aumento do nível do mar, poluição atmosférica, todos relacionados.
As organizações ambientais e os governos, no âmbito das COPs e iniciativas afins, têm estado a buscar ou a procurar medidas para evitar uma catástrofe ambiental global. A denominada transição energética é, assim, um dos tópicos da agenda mundial atual. Entretanto, a África, e Angola incluída, reclama um tratamento diferenciado em termos de calendário ou ritmo dessa transição e em termos de responsabilidade pela situação criada. Efetivamente, não é a África que mais poluiu. A África exige, assim, uma transição responsável. A transição energética aponta, pois, para o abandono dos combustíveis fósseis e a priorização das energias renováveis e menos poluentes. Este é o mundo com petróleo. Como é que seria Angola sem petróleo? Possíveis cenários. A hipotética ou a hipótese teórica de Angola não ter em absoluto petróleo, o que não é o caso, sabemos. A hipótese do petróleo acabar, já foi referido aqui há bocado, e efetivamente, apesar de duradouro, o petróleo não é eterno, como se diz dos diamantes. A hipótese de alguma descoberta radical tornar os combustíveis fósseis inviáveis, ou o fim virtual contabilístico do petróleo. Eu explicarei mais adiante. E é um desafio que quero lançar aqui. Repito, o fim virtual contabilístico do petróleo. Felizmente, Angola é uma terra abençoada que não teria dificuldades de sobreviver. Desde logo, pelo recurso às energias renováveis de que é potencialmente fértil. Já se falou aqui bastante sobre a matriz energética, em que as energias hídricas são predominantes. Temos um grande potencial em termos de energia solar. E aqui eu acho que este tipo de energia é muito importante porque, a meu modo de ver, parece-me que ser a que mais pode promover, digamos assim, portanto, o levar energias às populações, sobretudo nas zonas rurais. Mesmo se olharmos para os programas, a própria Estratégia de Desenvolvimento 2050, se virem o que é que se pode fazer nas regiões rurais, vamos ver que é ainda muito pobre. Portanto, vemos o que se vai fazer a nível das sedes das províncias, a nível das capitais dos municípios, mas e estas populações, que foi dito aqui, que estão dispersas por este território, como é que podemos fazer chegar energia para estas populações? Acredito que a energia solar poderá desempenhar um papel fundamental. Mas Angola tem potencial maior ou menor em áreas como as eólicas, o hidrogênio, fala-se agora no hidrogênio verde, a biomassa, a geotérmica, que não está ainda explorada, mas nós temos aí algumas ocorrências que podem provavelmente promover o uso desse tipo de energia. A maremotriz, pelo oceano imenso que temos aqui. Portanto, temos um grande potencial em termos de energias renováveis. Isso, do meu ponto de vista, sem afastar o acompanhamento de avanços a nível da pesquisa e desenvolvimento, do uso pacífico e seguro da energia nuclear e fontes afins, como as energias de fusão e plasmas, ou que alguns chamam o sol artificial, o recente Matrion do africano Elon Musk, ou ainda as inovadoras iniciativas do inventor zimbabueano Maxwell Chikumbutso, ambas certamente inspirados em Nikola Tesla, ou ainda ligadas às engenharias aeroespaciais. Eu estou a ver aí o nosso amigo, as engenharias aeroespaciais, nossos amigos, não só um,
portanto, ligados exatamente a este ramo, porque há poucas semanas foi feita uma experiência de transmissão sem fios de energia solar do espaço para a Terra, né? O que é de facto uma inovação extraordinária. Felizmente, Angola tem muitas opções para organizar ou sobreviver a uma transição energética de substituição progressiva do peso econômico do petróleo. Desde logo, a agricultura, o agronegócio, pecuária, com as terras férteis que temos, o turismo, que já alguém designou petróleo verde. Eu não gosto muito deste termo, petróleo verde, porque vem depois outra vez a doença do petróleo, mas há quem chamou isso, né? Mas Angola tem um potencial extraordinário. Malange, província de Malange. A província de Malange, só ela tem 80 sítios turísticos diferentes. O projeto Casa, o Kavango, as ocorrências no Kavango, o projeto Casa das várias fronteiras, o Triângulo Willa-Kunene, Namíbia, só para citar alguns, né? Podíamos citar aqui um rol quase interminável de potencial turístico de Angola. Portanto, Angola eventualmente poderia só com o turismo substituir o que temos hoje de petróleo. Temos vários países que vivem praticamente do turismo. Temos água, bastante água. Espero que não seja razão de guerras no futuro, mas temos bastante água em Angola. Um grande potencial mineiro, incluindo os minerais críticos, né? Os minerais que estão agora a ser disputados pelas grandes potências, sobretudo. E temos uma grande responsabilidade, que é a preservação do ecossistema do bioma do Miombo, portanto, um ecossistema que abrange países como a RDC, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia, Moçambique, e que ocupa uma grande parte do território de Angola. Portanto, que deve merecer a nossa atenção e é uma mais-valia em termos de, digamos, transição energética. Temos o potencial industrial, portanto, que, do meu ponto de vista, deve priorizar a promoção da transformação local dos bens e matérias-primas. Portanto, nós exportamos tudo em bruto. Petróleo em bruto, madeiras em bruto, rochas minerais em bruto, café em bruto, tudo. E depois vamos comprar aos preços que sabemos que são. E, naturalmente, em dólares, né? como sabemos também. Felizmente, hoje, as empresas de petróleo e gás já não olham as energias renováveis como concorrentes, mas sim como parte do negócio. Eu ainda presenciei pessoalmente iniciativas que foram feitas aí há cerca de 10 anos para trás, ligadas exatamente à energia solar, e ainda se viam as renováveis como adversárias, além de que, naquele período, é verdade que a energia solar era um pouco mais cara, né? Mas, se calhar era cara, mas se comparássemos depois com o custo de combustíveis e a poluição que acabou por ser a quantidade de geradores que distribuímos pelo país inteiro, não sei qual teria sido melhor. Portanto, para o efeito, do meu ponto de vista, em que Angola deve prestar a sua atenção, e isso aplica-se para a África. O que eu vou dizer a seguir aplica-se para a África. Em primeiro lugar, e vou voltar a repetir uma vez mais, já me disseram que já foi referido várias vezes, mas a primeira prioridade é o capital humano. Portanto, temos que investir o capital humano, temos que investir na juventude angolana, investir sobretudo na mudança radical do sistema de educação e do modelo de ensino, que priorize as ciências, tecnologias, o modelo de ensino STEM, vocacional e profissionalizante. Temos países como a Alemanha, a Áustria, que têm cerca de 80% de ensino STEM e cerca de 20% de ciências sociais e outras. E eu sou insuspeito, por sou da área das ciências sociais.
Mas, no caso de Angola, estamos com 60% de ciências sociais e pouco menos do resto em engenharias, etc, etc. Portanto, é preciso mudar radicalmente este padrão e olharmos para um ensino que tenha em vista exatamente os padrões do futuro. Portanto, estamos a preparar agora a estratégia de longo prazo para 2050. O sistema de ensino hoje está a preparar os jovens para 2050? Os planos curriculares estão ajustados a 2050? Estamos a formar pessoas úteis para 2050? Os professores, com o maior respeito que tenho por todos eles, estão preparados para ensinar o meu netinho que com 1 ano e 8 meses já diz as letras do alfabeto em inglês de A a Z? Portanto, precisamos de mudar radicalmente e, sobretudo, ter uma componente no ensino que é fundamental, que é a priorização do ensino da língua inglesa, que tem sido um handicap muito grande, portanto, não só no acesso à ciência, à comunicação, mas, sobretudo, no posicionamento de Angola a nível mundial. Outro grande desafio serão a qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades. E aqui eu incluo a promoção do desenvolvimento local. Se calhar alguém estava à espera que eu dissesse uma frase que eu não gosto, mas vou dizer: combate a pobreza. Eu não gosto de combate à pobreza. Eu acho que o combate à pobreza faz-se pela promoção do desenvolvimento local, pela capacitação dos jovens das comunidades e capacitá-las a serem elas próprias a desenvolverem as coisas, né? Help people help themselves. Não o contrário, o assistencialismo, etc., que muitas vezes está subjacente aos nossos programas de proteção social. Portanto, aqui posso também acrescentar a importância do setor da saúde, porque eu não vou falar sobre a saúde nas infraestruturas. Porque, do meu ponto de vista, saúde é ajusante. Há uma tendência em certos círculos de considerarmos saúde, é amontante, considerarmos saúde ajusante. Saúde não é hospital e medicamentos, isso é o fim da cadeia. Portanto, saúde é amontante, é a governação local. Se os municípios tratarem da água potável, do saneamento básico, das condições de habitabilidade, portanto, a condição alimentar, etc., etc., a educação das pessoas, teoricamente, os profissionais de saúde podem passar para o desemprego. Portanto, saúde é a montante. O terceiro elemento importante é o investimento nas infraestruturas. Sobretudo, aquilo que eu designo nos 3 E's. 3 E's. Escolas, estradas e energia. Portanto, prioridade número 1. Naturalmente, falamos aqui sobre a água, mas fundamentalmente os 3 E's devem ser a nossa prioridade a nível, digamos assim, das infraestruturas. Outro elemento fundamental, e eu repito, o que aplica-se para Angola, mas aplica-se para a África também, é o investimento na paz, na estabilidade política e social e das instituições democráticas e de segurança nacional. Acho que Angola e África, felizmente Angola já deu passos significativos nisso, mas devemos chegar a um ponto em que o desafio entre as pessoas, entre as comunidades, entre os países, é quem consegue desenvolver melhor, criar melhores condições para as suas comunidades, para a sua população, para a sua juventude, e não mais. A mim dói ver ainda hoje cenários em que o elemento preponderante de poder é o levantar uma arma, né? E infelizmente estamos a assistir agora mesmo, nesse momento, em África. Outro elemento importante é o exercício da autoridade e da administração e boa governação. A participação dos cidadãos e das comunidades e o seu envolvimento na própria governação. E aqui, indiretamente, eu quero falar na importância das autarquias locais, que são uma emergência, uma prioridade. A criação de um empresariado
e de uma rede de jovens empreendedores angolanos e de uma classe média angolana. Portanto, não podemos continuar, quase 50 anos depois da independência, para reparar um simples passeio, para fazer um lote de casas de 2, 3 quartos, tem que vir uma empresa do continente A, B e C, ou C. Portanto, temos que capacitar os angolanos para isso e participarem nos rendimentos nacionais. E, por fim, nesses tópicos, né, promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no novo quadro dos desafios das IoTs e da inteligência artificial, que já está a trazer grandes preocupações. Há poucos dias, acho que a semana passada, saiu uma fotografia de um incêndio junto ao Pentágono, que até agitou a bolsa de Nova York, e era a inteligência artificial que fez aquilo, tal como fez o desenho de um traje muito bonito do Papa Francisco, etc. Né? Angola, para terminarmos, Angola e o mundo beneficiarão também dos avanços da ciência e das tecnologias que ajudarão, por sua vez, a transição energética. Alguns desses benefícios que eu queria apontar são no setor dos transportes, que já temos estado a assistir. As viaturas elétricas, os comboios elétricos, os comboios de alta velocidade. Há países, a União Europeia, creio que já está a fazer isso, está a proibir voos em distâncias curtas que podem ser substituídas por comboios de alta velocidade. E falando em comboios de alta velocidade, portanto, estamos hoje a atingir 600 km por hora, mais ou menos, mas já estamos a falar dos Hyperloops que estão a ser ensaiados já no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que atingem 1000 km por hora, e já estamos a falar nos maglevs, né, de levitação, que atingem 1000 km por hora, e a China já está a fazer ensaios para 4000 km por hora. Busca de alternativas aos combustíveis de aviação, navios movidos à energia eólica. Enquanto Angola tiver petróleo, enquanto ainda tivermos petróleo, este deve servir para alavancar o desenvolvimento sustentável de Angola e o desenvolvimento humano. Deve servir para alavancar o crescimento econômico sustentável de Angola e o desenvolvimento humano e bem-estar dos angolanos. Nos momentos de crise dos preços do petróleo, Angola prestou mais atenção às alternativas. Por exemplo, agora mesmo, vemos quando o preço cai, eu acho que nunca vimos falar tanto da agricultura como recentemente, né? E os passos estão a ser dados na agricultura, no agronegócio, etc. Eu falei e disse que ia repetir sobre o fim virtual ou contabilístico do petróleo. Para terminar, e esse é um desafio. A quem me estou a dirigir sabe. É um desafio. Que é uma questão que já havíamos colocado há anos atrás. É possível uma redução progressiva, sequencial, do peso do petróleo no PIB e nos orçamentos e, paralelamente, uma compensação com as alternativas assinaladas atrás? Isso é possível, ou seja, por exemplo, tomarmos uma medida, por isso é que eu chamei uma medida virtual. Vamos fazer uma programação, alinhando até com a estratégia de longo prazo 2050, portanto, cerca de 27 anos. Em 27 anos vamos reduzir o peso do petróleo no Orçamento Geral do Estado, imaginemos de 100% para 20%, imaginemos. Vamos fazer essa curva descendente. Em contrapartida, temos que fazer um esforço para as alternativas, né, da economia não petrolífera ir fazendo a compensação no sentido inverso. É o desafio que eu deixo aqui. Há países que não têm petróleo e que são um sucesso em termos de crescimento econômico e desenvolvimento humano. Assim, eu considero que, em caso de um mundo sem petróleo, Angola tem tudo para sobreviver e prosperar. Basta sonhar grande, começar aos poucos e avançar rapidamente.
Num mundo sem petróleo, acho que Angola não fica mal. Muito obrigado. E a família, vocês viram, eu não vou comentar, eu quero que vocês tirem as vossas conclusões sobre, diante dessa matéria, ok? Tamo juntos, Jota Privado na casa, queria agradecer aqui ao Jornal Expansão. Mais uma vez, quem quiser se inscrever no canal do Jornal Expansão, o link está na descrição, ou marquei eles na descrição do vídeo, ok? Tamo juntos. O vídeo hoje foi esse, já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque está uma notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de lei continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria a sua opinião, que é muito importante. É tamo junto, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai gelar você, maniga.